Fala galera, tudo bom? Graça e paz. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e sei que eu tenho falhado um pouco nisso, mas é algo que esse ano eu quero fazer bastante. Eu tenho vivido algumas coisas muito bacanas com Jesus e tenho certeza que, cara, a gente foi chamado para viver coisas lindas, extraordinárias com Jesus, mas essas coisas não podem ficar, sabe, guardadas. A gente precisa compartilhar isso. Então, eu queria compartilhar com você algo que eu tenho vivido. Acredito que vai ser edificante para sua vida, assim como tem sido para as pessoas que estão do meu lado. E com certeza Deus vai falar com você. Vou fazer uma oração rapidinho, tá bom? Então, Jesus, eu quero que o Senhor conduza, Pai, essa palavra, que você conduza, Pai, esse testemunho, essa fase no qual eu tenho vivido contigo, Jesus, que eu possa compartilhar com os teus filhos e que possa, de alguma maneira, Pai, fazer com que essa palavra possa ajudar cada um deles, Pai, a entender, a continuar, a perseverar, a entender um pouco, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muitas das vezes não entendemos muito, mas nós continuamos acreditando em Ti, porque Tu és poderoso, Jesus. E o Senhor nos chamou para viver algo extraordinário neste mundo, Jesus. Nós temos que cumprir Teu chamado, os Teus propósitos, os Teus sonhos. E é isso, Jesus, que a cada dia, Pai, nós buscamos para poder Te agradar, para poder cumprir, Jesus, a missão que foi colocada dentro de nós, Pai. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, e aí? Como que vocês estão? Cara, Eu tô montando um mini estúdio aqui em casa. Tá bem legal. Tô fazendo alguns testes, algumas coisas estão melhorando. Tanto o áudio como a gravação também. A gente tá tentando, sabe, devagarzinho e ajeitando as coisas, pra justamente a gente tentar entregar algo de qualidade. Mas maior que tudo isso, o que eu preciso entregar realmente é aquilo que eu tenho vivido com Jesus e uma verdade que realmente faz diferença na sua vida. Então eu quero compartilhar algo rapidinho com você. Cara, eu nunca vivi isso na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito inconstante em algumas coisas. Principalmente logo quando a gente se entrega para Jesus e que a gente começa a caminhada, a gente começa com aquela pressão toda, tipo assim, caraca, eu vou fazer tudo que eu puder, vou ajudar em tudo. E só que aí depois, normalmente, né, acontece com as pessoas, vai esfriando. E aí daqui a pouco você deixa de fazer as coisas para Jesus e daqui a pouco você só tá sentadinho, cara, não tô fazendo nada aqui, então eu vou procurar outras coisas. E aí isso, o inimigo, né, vai colocando devagarzinho na semente no nosso coração. E quando a gente vai ver, a gente só tá simplesmente fora. Só que existem, cara, diversas fases e diversos processos para que a gente alcance certa situação na nossa vida em relação a Jesus, em relação àquilo que Ele tem para nós. Então, cara, você pode estar vivendo algo extraordinário hoje, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu já falei disso numa palavra, eu falei, cara, eu tô numa fase top, mas eu tô aproveitando isso para buscar mais, para continuar de pé, porque se quando o dia mal vier, eu consiga ter forças para passar por aquilo e que eu não desista, como algumas das vezes aconteceu comigo. E, cara, esse final de ano, esse começo de ano tem sido bem bacana. Eu não sou muito de ler, eu não gosto muito de ler. Eu lembro que na minha infância minha mãe, a única coisa que eu gostava de ler era o gibi. Só que eu lembro que minha mãe, quando me colocava de castigo, ela colocava alguns livros pra eu ler. Eu falei, ela falava assim, você vai sair só desse quarto só quando você terminar de ler esse livro. E esse era um dos tipos de castigos que ela me dava. Mas eu não sei se eu peguei ranço disso e aí eu peguei e falei, não gosto de ler não. Mas eu tinha e ainda tenho um pouco de dificuldade de ler, sabe? De buscar.
e de pegar e, principalmente nós que conhecemos Jesus, cara, não tem como. Não existe outra maneira de se achegar a Deus mais perto se não ser pela leitura da Bíblia. Ela é muito importante. Ela é uma base muito sólida para tudo que a gente vive na nossa vida hoje. Ainda que ela foi escrita há muitos anos atrás, ainda ela tem o seu efeito e nenhuma palavra que está escrito lá, cara, é em vão. Então, esse final de ano eu, cara, me apeguei muito à leitura e vivi experiências lindas e tenho vivido ainda algumas coisas, mas o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar com você, a importância de a gente mergulhar em Jesus através da sua palavra. Cara, você começa a conhecer mais e mais Ele através daquela palavra, da tua palavra, da palavra que está escrita ali na Bíblia. A gente começa, sabe, a ter umas revelações e coisas que, caraca, velho, eu li isso, mas eu nunca pensei dessa maneira. E isso é tudo um processo no qual Deus vai te mostrando, no qual Deus vai te revelando e fazendo você entender coisas que você não entende. E aí você vai, sabe, se surpreendendo e isso vai te levando para mais perto de Jesus. Então eu li os 4 evangelhos umas quase, tô lendo a segunda vez já, para que eu possa entender ali, tipo, algumas coisas que eu não entendi, mas às vezes a mesma palavra quer dizer diversas coisas diferentes, e isso tem feito clarear o meu caminho. Cara, tem uma palavra que o salmista escreveu, que está no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. E eu me apeguei a isso e eu falei, cara, se eu preciso de direção, se eu preciso de entender o caminho que eu estou trilhando ou a fase que eu estou vivendo, não tem outra escolha a não ser feita a não ser a buscar dentro da Bíblia aquilo que eu tenho vivido. E aí eu comecei a fazer a leitura, comecei a buscar, comecei a, sabe, a meditar sobre, sabe, minha filha dormia, minha esposa dormia também, e eu vim aqui pra sala sozinho e eu gosto de trazer um ambiente de adoração e coloquei uma música e comecei a fazer a leitura, e isso foi virando rotina e foi se tornando cada vez melhor, sabe? Cara, cada vez mais surpreendente quando eu ia mais mergulhando mais nisso, e foi, sabe, alimentando, eu entendendo o quão importante isso é. Isso não quer dizer que antes eu não lia, mas eu tinha muita dificuldade. E eu ainda preciso eu sei quanto é difícil, eu só estou compartilhando isso para que, de alguma forma, nós possamos, sabe, insistir para que se torne algo prazeroso, entende? Eu sei que diversas pessoas nesse começo do ano falaram: agora eu vou começar a dieta, agora eu vou começar vou começar a ir para academia. E a gente precisa tomar atitudes para que a gente mude aquilo que precisa ser mudado, sabe? E que isso se torne algo prazeroso. Mas até se tornar algo prazeroso, você precisa passar por alguns períodos que são os primeiros passos para isso. Então eu dei o primeiro passo e aí dia após dia foi, cara, melhorando. E cara, e aí você vai e sente a presença de Deus e você fala: caraca, velho, que negócio da hora. E isso foi cada dia trazendo mais satisfação pra dentro de mim, foi me saciando e me dando mais fome ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você se sacia quando você faz a leitura e logo depois, caraca, mas eu quero mais, eu preciso de mais. E aí, tipo, você faz uma análise daquilo que você tem vivido, do seu processo, da sua fase, do momento que você está vivendo com a sua vida com Jesus. E Ele vai te mostrando, Ele vai te revelando, Ele vai, sabe, mostrando um caminho certo. Porque assim como diz lá em Salmos, que eu acabei de falar para você, cara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, para que o seu caminho fique claro e para que o seu caminho fique
não fácil, mas você vai saber continuar confiando nele. Entende? Porque, cara, uns vão pelo caminho mais largo e o outro vai pelo caminho mais estreito. E é difícil esse caminho. Então imagina se a gente faz a escolha de ir pelo caminho estreito, que é servir Jesus. E ainda sem a gente achando que, né, tá arrasando ali, mas, cara, mas sem a palavra dele não tem como. Porque vai aparecer diversos caminhos abertos durante esse caminho estreito para você e para mim. E com certeza esses caminhos mais abertos são floridos, são bonitos. Cara, tem diversas promessas boas, sabe? De uma vida boa, de sei lá, com um futuro próspero e com coisas lindas, maravilhosas para nossa vida, mas... E aí os nossos olhos ficam cheios e falam, caraca, aquele caminho ali tá melhor. Aquele caminho ali tá maneiro, então eu acho que eu vou pra lá. E aí, tipo, brilha mais do que o caminho estreito, só que o caminho estreito te leva a viver milagres, coisas, sabe, extraordinárias do lado de Jesus. É como se você estivesse dirigindo um carro com as luzes todas apagadas numa rua bem escura. Mas mesmo assim, você fala, Jesus, eu confio em você, porque a tua palavra me direcionou para isso. Então eu vou apenas continuar. E lá, depois de certo tempo, depois de certo ponto, você entende o porquê. Você continuou ali naquele caminho aparentemente difícil, aparentemente com todas as coisas dando errado ao seu redor, mas mesmo assim você insistiu porque você confiou e você creu que Deus tem o melhor para você lá na frente. Mas, querido, continua insistindo, continua buscando para que os seus caminhos, não que sejam fáceis, mas que eles sejam claros. E que você entenda que quando um caminho estiver um pouco maior, você precisa continuar confiando e pedindo direção para que Deus te leve no caminho que Ele, sabe, te direcionou para ir. Não é fácil, eu sei que não é. Mas eu tenho certeza que nesse caminho estreito te levará a um lugar muito maior do que você imaginou. Porque nesse caminho estreito nós aprendemos tantas coisas. Nós vivemos tantas coisas, tantos milagres. Mas o maior deles, para mim, é que isso faz você andar de mão dadas com Jesus. E quando isso te faz andar de mão dadas com Jesus, nada mais é importante. Cara, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem um carro do ano, se você não tem. Cara, se todas as coisas dão certo para vocês ou se elas dão errada, nada disso fica importante para você. Mas o que é importante é que, cara, Jesus, eu estou na sua direção e eu estou indo cada vez mais para perto de você. Então é isso que nós precisamos continuar insistindo. Só fazendo um adendo, a gente precisa entender aquela palavra. Não é só ler, não é só falar e falar que ela é bonita e amém, né? Tipo, nós precisamos seguir isso, mas não conseguimos entender e seguir. Nós fazemos planos. Eu não estou falando que você não tem que fazer plano, mas eu estou falando que a gente precisa primeiro entender o que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Essa palavra é linda quando ela é falada, mas nós não a cumprimos, não entendemos, ou fingimos que não entendemos. Mas quando a gente entende, cara, que Jesus é suficiente para a nossa vida, e que ainda que eu não tenha nada de dinheiro na minha conta, ainda que eu não tenha, sei lá, uma esperança para alguma coisa que está acontecendo ao meu redor, eu ainda continuo firme, continuando, confiando naquele que me chamou para essa obra. Entende? Então, assim como Paulo disse, cara, eu aprendi a viver
pobreza, na riqueza, em grandes palácios ou em lugares menores, a ter, a não ter. Mas tenha certeza, porque assim como Jesus falou aos seus discípulos e aqueles que o seguiam, cara, olhem as aves do céu. Cara, elas não plantam, elas não fazem nada, elas não trabalham. Mas mesmo assim o meu Pai do céu cuida delas. Então olha para as flores mais lindas. Cara, meu Pai cuida delas assim, para que elas permaneçam desse jeito linda, maravilhosa. Então quanto mais você e eu, que fomos feitos à sua semelhança, será que nós não temos mais valor do que essas coisas? Então quando a gente criar, criar e dar importância a certas coisas na nossa vida, nós nunca vamos conhecer realmente a profundo Jesus, sabe? A gente nunca vai ter uma amizade sincera. Porque muitas das vezes, cara, eu também já vivi isso, eu assumo pra você, eu já estive perto dele porque eu sei que ele pode me dar, entende? Eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele pode abrir uma porta, eu sei que ele pode, cara, é só estralar o dedo e ele faz, eu entendo isso. E eu vivi isso em uma das fases da minha vida, provavelmente sim. Mas hoje eu entendi que eu não posso ter esse sentimento dentro de mim. E isso precisa ser trabalhado todos os dias dentro de nós. Para que a gente possa, quebrar as coisas ruins de dentro de nós, do nosso eu, para que possamos se esvaziar de nós e se encher dele, para que a gente consiga pensar como ele pensa e agir como ele age nas situações que a vida nos traz. E quando isso acontecer, tenha certeza, cara, você será completamente cheio e feliz de verdade. Será um sentimento real, entende? Não é um sentimento que passa. Existem pessoas que se alimentam de coisas que sacia, mas depois logo passa e a fome vem de novo. Da mesma maneira é a gente com as coisas do céu. Cara, se a gente não buscar e a gente ficar dependendo do que as pessoas fazem pra gente se alimentar, a gente simplesmente vai se saciar por um momento. Mas se nós entendemos que nós temos livre acesso, porque através da morte de Jesus ele nos deu acesso através dele a chegar até o Pai, e através do Espírito Santo que foi deixado para nos ajudar. Cara, a gente tem tudo na nossa mão. Agora só depende de mim e de você. Então, querido, viva algo real com Jesus. E para você viver algo real, você precisa conhecer Ele mais, para que você entenda tudo o que está acontecendo ao seu redor. Talvez você não saiba o dia de amanhã e nem é para saber, mas você vai confiar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas ainda que Ele não faça, entende? Tá vendo? É isso que eu quero que você entenda. Mas ainda que Ele não faça isso não é importante para você, porque você tem Ele, e Ele é mais importante do que aquilo que Ele pode fazer. Então que a gente possa, mais uma vez, quero repetir, que Ele possa ser real, que você possa viver algo real com Ele, em nome de Jesus.